liberto por Deus. Eu venho contar o meu testemunho. Mas os mortos... Quando eu vivia no mundo da prostituição, no mundo do transexualismo, quando pessoas evangélicas vinham falar da palavra de Deus, eu achava ruim. Eu queria não agredir, mas eu não aceitava que eles viessem falar comigo. Mas um dia aconteceu a gente sofreu homofobia na delegacia. Estava na delegacia, aí uma irmã chegou em mim e veio falar assim: eu não te conheço, eu não sei o que você é, mas Deus manda te dizer, Deus, Ele tem pressa por você. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. Aquela irmã veio trazer aquela profecia quando eu estava naquela delegacia. Eu comecei a pensar naquilo que aconteceu. Que ela falou, se eu não fosse pelo amor, eu ia pela dor. Aí eu lembrei que um dia que eu estava em casa, eu lembrei dessa irmã. O que aconteceu? Minha mãe, ela tinha pegado câncer na garganta. Aí eu e meu irmão, o Wilson, falei assim: Wilson, do joelho. E eu já estava afastado da presença do Senhor, já fazia algum tempo. Aí eu falei assim pro Senhor: Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu não estou na tua presença mais. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor vai curar minha mãe. E aí eu falei pro Wilson, tenha fé, que amanhã a nossa mãe vai estar no quarto, naquele hospital. Ela vai sair da UTI e vai estar falando e conversando com a gente, falando de tudo. Foi dito e feito. Deus ouviu minha oração. Mas infelizmente eu não cumpri o que eu falei com o Senhor, que eu não ia, que eu ia voltar na presença do Senhor, mas eu não voltei. Aí eu lembrei daquela irmã, quando ela falou: se você não for pelo amor, você vai pela dor. O que aconteceu? Deus permitiu o câncer de novo na vida da minha mãe. Mas mesmo assim, eu achava naquela vida que eu, como transexual, eu estava normal. Eu achava aquilo normal, eu não aceitava que a pessoa... 22 anos eu coloquei o silicone industrial no meu corpo. Com 23 anos eu coloquei as próteses de silicone. E juntei dinheiro, em menos de 2 meses eu consegui juntar R$3.000 para colocar as próteses. Aí quando eu coloquei, o Espírito Santo de Deus me acusou. Eu senti o arrependimento. Mas depois isso passou, porque o espírito maligno começou a colocar na minha cabeça que ficou lindo, que eu tinha ficado perfeito. Pois aí eu coloquei as próteses. Aí depois eu comecei a cair na prostituição também. Aí veio o luxo e o lixo da vida. Mas infelizmente aconteceu o luxo e depois o lixo. Aí até na hora que Deus me chamou, e hoje eu louvo a Deus, está cada dia mais firme na presença. E depois eu me converti mesmo através do testemunho de um irmão que eu vi no YouTube. Aí Deus tocou no meu coração de voltar para o Senhor. Depois eu voltei. Aí eu fui para casa do meu primo que é pastor, minha prima que é missionária, e todos eles me ajudaram, tanto em oração. A gente fizemos um apelo para mim estar tirando as próteses. A gente foi numa clínica em Campinas. O cirurgião falou que custava R$12.000. Eu já desanimei. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida. Aí eu tive uma proposta de um irmão, o Fernando, que fez um apelo e tocou no coração desse pastor, o pastor Sócio, que é deputado, um pastor muito conhecido. E através dele, ele mandou a secretária dele, a Andréia, falar comigo. Aí ela falou assim: sua cirurgia saiu, Charles, você tem que vir para o Rio de Janeiro. E aí começou as obras boas que Deus tem feito na minha vida. Aí eu fui, ficamos um tempo no Rio de Janeiro.
Aí chegou o dia abençoado para tirar as próteses. E Deus foi maravilhoso. Eu louvo a Deus todos os dias. Eu glorifico a Deus pela bênção que Ele me deu de tirar as próteses e eu voltar à minha origem normal. Glória a Deus por isso. O livramento que eu tive, isso já faz um ano atrás. Esse grande livramento foi o quê? Eu estava no ponto de ônibus, estava muito louco de droga. Aí eu sentei no ponto de ônibus e passou um rapaz, de carona pra ele. Aí eu falei assim, você me dá uma carona? Aí esse cara já tava com má intenção. Aí aconteceu, esse cara me levou. Aí eu desci do carro e tava com dread. Ele puxou eu pelos dread e me deu um mata-leão. Ele falou, se você não fizer o que eu quero, eu vou quebrar seu pescoço. E ele tava com intenção de me matar. Eu nunca tive medo de ninguém, mas dessa pessoa eu tive. Aí foi esse dia que eu dei um basta na minha vida. Aí eu me converti. Falei assim, Senhor, muito obrigado por esse livramento. Deus me livrou da morte. Por isso que eu honro a Deus até hoje, por esse grande livramento. Se eu falava que eu ia ter mudança, que eu ia voltar a ser um varão, eu não aceitava isso. Eu não levava em conta que Deus ia me usar. Aí, hoje eu abri meu olho, né, espiritual. Hoje eu lembro de tantas palavras de muitas pessoas que foi usado para falar comigo, porque naquela época eu não aceitava. Eu sempre falei assim, não, eu vou continuar sendo um transexual e vou morrer transexual, porque não existe libertação, não existe cura. Existe sim. Hoje eu creio que existe. Hoje eu sou uma pessoa liberta por Deus. Por isso que eu louvo a Deus todos os dias, porque o trabalhar de Deus é tremendo. O que Deus tem feito na minha vida, eu agradeço, louvo todos os dias, porque o Senhor é maravilhoso na vida de nós. Liberto por Deus.